Estamos aqui no primeiro episódio do podcast da Liga de Saúde da Família, da UFC. O tema dessa semana vai ser a questão da importância da comunicação no âmbito da saúde. Um tema bastante importante que será bastante útil para diversas profissões, não só na questão da medicina, como na questão da fisioterapia, da enfermagem, da psicologia, portanto é um tema bastante multidisciplinar. E é isso, vamos começar aqui. Então, para os que não me conhecem, meu nome é Bruno Henrique, eu sou estudante de medicina do segundo semestre da Universidade Federal do Ceará. Eu estou aqui com outra ligante. Oi gente, meu nome é Lorena Maria e eu sou estudante de psicologia da UFC também. E hoje vamos estar aqui discutindo, como já citei, esse tema bastante importante, que é o da comunicação no âmbito da saúde, mais especificamente a importância da comunicação no âmbito da saúde. Então, só para começarmos aqui o nosso podcast, é uma pequena introdução. O termo comunicar, isso aí já aquela velha introdução de dicionário, o termo comunicar é proveniente, ele vem do latim, comunicare, que significa colocar em comum, que é basicamente colocar em consenso um determinado termo, um determinado significado, que será basicamente o que nós iremos tratar nesse primeiro episódio. E entende-se então, a partir dessa definição, que a comunicação ela é um intercâmbio de informações, ela é um intercâmbio meio que de significações, ela envolve símbolos, e que deve haver uma certa reciprocidade na interpretação da mensagem, seja ela verbal ou não verbal, para que a comunicação ela meio que seja efetivada. Aqui já não é o âmbito de saúde, é mais a questão do âmbito mesmo do dicionário mesmo, da área de humanas, o significado do que seria o ato da comunicação. Mas seja qual for o modo de se comunicar, seja ele envolvendo símbolos, seja ele envolvendo palavras, ele também está presente na cena terapêutica, ele sempre esteve presente na cena terapêutica, e vem meio que veiculando tanto significações, conteúdos de forma consciente ou inconscientes, porque muitas vezes uma forma de você se expressar, uma forma de você se comunicar, meio que acaba tendo um significado inconsciente no paciente, e é algo que o profissional na área de saúde ele tem que estar meio que por dentro, para poder dar um diagnóstico mais preciso, ter um atendimento mais adequado. E além disso, a gente atenta-se aqui também para uma comunicação horizontal e não vertical, pois dentro dos serviços de saúde é necessário que o paciente também faça parte, ou melhor, seja o protagonista do seu cuidado, é uma coisa que eu falo bastante. O profissional de saúde ele também aprende com o paciente, não é só o paciente que está ali escutando as orientações e tudo, mas o profissional também tem muito que aprender com o que o paciente tem a dizer. E isso é uma relação entre profissional e paciente mútua, em que ambas as partes se escutam e aprendem um com o outro. E aí, a partir disso, esse profissional deve estar atento às queixas, histórico de saúde e uso de medicamentos, e expressar preocupação com a efetiva compreensão do indivíduo atendido. E isso é muito importante, ele demonstrar essa preocupação se o paciente ele entendeu o que o profissional quer passar ali, porque o paciente ele percebe ali que tem essa preocupação e se sente mais à vontade em compartilhar. E é justamente visando isso que nós escolhemos o tema de hoje. Essa importância de se entender o paciente, essa importância de saber como expressar, como você mesmo citou, até uma preocupação com a situação em que o paciente se encontra, porque ele já vai para o âmbito da saúde meio que fragilizado. Ele vai em uma situação particularmente negativa na vida dele. Então, ele tem que ser compreendido neste âmbito, neste meio de ponto de vista, pelo profissional que o atender. É por isso que a efetiva comunicação ela está na base, mais especificamente tratando do meu curso, nas habilidades do médico. Então, não somente meio que para o levantamento da história básica, para entender o estilo de vida do paciente, para entender quais foram meio que as ações que os levaram até, que o levou, no caso, a ter aquele quadro clínico. Mas a comunicação efetiva, ela é também importante meio que para a construção de uma relação com o paciente, Aí entra aqui muita a questão da humanização do atendimento, que é inclusive um dos princípios norteadores do SUS, que é a questão da integralidade, que é o atendimento ao paciente, observando ele não apenas como um usuário, mas como um sujeito. Aí até eles utilizam até um termo
bastante específico para isso, meio que um objeto tanto biológico quanto psíquico, ou seja, que apesar de ter os seus problemas de saúde, ele também tem a questão do impacto emocional, do impacto sentimental de ter adquirido aquele problema de saúde ao longo da vida. Só que apesar dessa importância da comunicação, muitas escolas no âmbito de saúde, particularmente da área de medicina, elas ocupam apenas 5% da carga horária dos seus currículos no desenvolvimento dessa habilidade, que é uma habilidade essencial. Ou seja, elas focalizam muito mais nos aspectos tecnológicos, nos aspectos biomédicos da prática profissional. E meio que relevam o lado humano do atendimento. E isso é algo que afeta tanto estudantes quanto professores, porque não é algo de hoje, é algo de longa data. Então, desta forma, tanto os discentes quanto os docentes, eles meio que apresentam concepções bastante diversas, bastante difusas, do que realmente é o ato de comunicação, de como esse ato de comunicação ele pode ser aplicado na área de medicina ou até mesmo no âmbito de saúde mais amplo. E aí, Bruno, quando você falou de efetiva comunicação, né, quando a gente fala disso, a gente fala de uma linguagem menos academicista com o paciente, né? Pois é importante que esse indivíduo entenda o que o profissional de saúde quer passar ali. Portanto, a comunicação ela não é apenas falar, ela ultrapassa os limites de apenas informar, né? A gente fala então de uma comunicação menos formal, uma comunicação mais popular, porque o profissional ele tem que ter em mente que são diversos tipos de pessoas que vão passar ali, diversas culturas, diversas faixas etárias. Então, o importante mesmo é que o profissional faça com que o indivíduo entenda o que ele quer passar. E justamente, inclusive, esse aspecto que você citou é bastante importante, porque como nós bem sabemos, o SUS ele apresenta 3 princípios norteadores, a questão da universalidade, a equidade e a integralidade. E essa parte da comunicação, ela foca tanto o princípio, né, o pilar da equidade, quanto da integralidade. Como que ela foca nesse ponto? O paciente, ele primeiramente ele precisa ser bem atendido. Isso aí é algo que é meio que universal, a questão de concordância. Ele deve ser bem atendido. Mas a maneira como o médico deve passar as informações deve ser de um jeito em que o paciente consiga compreender o que é dito. Ou seja, a maneira como se fala é importante. Muitas vezes, quando estamos no âmbito da medicina, nós temos muitas vezes verbos como, por exemplo, o médico, o profissional, ele deve explicar, ele deve transmitir, ele deve passar. Então, são verbos de ação que aí já entra na questão da gramática, que eles têm um caráter bastante impositivo do papel do emissor da mensagem, né? Que neste caso o emissor da mensagem é o médico, o receptor é o paciente. E é essa questão da imposição que alguns elementos desses princípios norteadores do SUS, eles meio que tentam desfazer, porque a comunicação, a relação médico-paciente, ela não tem que ser uma relação impositiva. Pelo contrário, ela deve ser uma relação coparticipativa, né? O paciente ele tem que participar também do diagnóstico. Ele até poder para ele meio que participar do prognóstico, da maneira como a doença vai ser tratada. Então é muito importante neste ponto considerarmos meio que olhar o verso, né? Olhar o outro lado. O médico ele não pode unicamente olhar o mundo pelo ponto de vista dele, né? Que é o ponto de vista muito dado pela academia, que é a questão técnica de você ser médico, tratar a doença, próximo paciente. Não, cada caso é literalmente um caso. Então é justamente atendendo essa demanda de ouvir e entender o outro que nós temos a questão do pressuposto humanizador, né, que ele deve ser extremamente importante durante a consulta, é o que é chamado de comunicação terapêutica, que vem ganhando cada vez mais repercussão e mais força no mundo acadêmico, mas apesar disso, como eu citei anteriormente, né, ainda 5% é o espaço dedicado aos currículos das universidades a essa questão da desenvolver métodos de comunicação. Então, a comunicação ela faz parte do ato médico, do atendimento médico, mas infelizmente ela não é muito bem vista. E isso pode gerar problemas. E aí, Bruno, você falou bastante sobre a questão da humanização, né? A gente fala da abordagem humanista. E dentro da psicologia tem várias áreas e tem principalmente a psicologia humanista, né? É uma área com várias abordagens que focam principalmente no indivíduo. E a abordagem humanista ela não está só na psicologia, como você mesmo falou. Ela está no geral da saúde. E quando a gente fala de uma abordagem humanista, em todos os setores da saúde, a gente fala de profissionais que cuidam do ser,
não apenas da patologia em si, é pensando que tem um ser que está passando por todos aqueles sentimentos, aqueles efeitos, né, da patologia. Então, a abordagem humanista foca principalmente nele. E aí, desse modo, a desconstrução do hospitalocentrismo, que vai em busca de servidores com olhar para a biografia de vida do paciente, ou seja, ultrapassa os limites, né, os muros do posto, do hospital, que aquele paciente está sendo atendido, né? E aqui cabe expressar, o protagonista da humanização, como a gente bem dito, é a comunicação, certo? Pois o usuário será, de fato, compreendido a partir desse diálogo. E aí, para isso, é necessário um maior acolhimento, uma escuta atenta e uma escuta ativa. E a partir disso, né, resulta-se a valorização do outro e de toda a sua história, cultivando uma relação de reciprocidade. E isso é tão importante, por exemplo, que tem um caso que infelizmente é muito comum, é de uma mulher que chega no pronto-socorro com ferimentos graves, e a história dela é que ela foi agredida por um companheiro, só que ela chega lá e ela fala que ela caiu da escada, né? E aí, muitas vezes, se o profissional ele for analisar bem, atender ela de forma correta, a partir dessa comunicação, ele vai perceber que aqueles ferimentos não tinham como ser de uma queda, né? Só podiam ser uma agressão física. E aí isso já ajudaria aquela mulher, aquela moça que está sendo atendida, a ter um encaminhamento do que fazer futuramente e prevenir que isso vai acontecer de novo. Então esse é um de muitos exemplos que poderia aparecer aqui dessa questão prática mesmo, né? Do efeito dessa boa comunicação, dessa atenção para com o paciente. E essa história que você falou, inclusive, é bastante importante, porque mostra também que o paciente ele tem toda uma história prévia que não envolve exclusivamente a doença, né? Então é uma coisa que muitos médicos acabam não compreendendo. Existe um grande debate na área da medicina acerca da questão do quanto o médico ele pode adentrar na vida íntima do paciente, ou seja, a questão do estabelecimento de limites. Mas muitas vezes esses limites eles precisam ser expandidos até para o médico poder criar realmente tratar a questão da cura. Porque no caso dessa mulher, dos ferimentos dela, o que adianta em si o médico tratar única e exclusivamente, e isso aí eu vou tentar expandir para outras situações, da questão dos ferimentos, se ele não entender as circunstâncias que levaram aquela mulher até aqueles ferimentos. E como muitas vezes essas circunstâncias podem inclusive se repetir. Então é muito interessante quando o médico ele busca sempre se expandir um pouco desses limites. É claro, sempre também dentro de você expandir os limites, você não removeu eles, mas você tentando expandir para tentar compreender a vida do paciente, o que o levou até aquele problema, os aspectos socioeconômicos e culturais em que aquele paciente vive. Porque ele nasceu em uma comunidade, ele foi criado em uma comunidade, ele tem um aspecto religioso, ele tem um aspecto cultural, e isso tudo pode influenciar a maneira como ele vê até mesmo o próprio personagem médico, seja com uma relevância muito grande, muito demasiada, na questão do bom e velho termo que a grande parte da população brasileira utiliza, que é o doutor, né, que é colocar muitas vezes o profissional de medicina em um pedestal, até com grande admiração, ou muitas vezes até num tom um pouco mais desafiador. Então tudo isso é determinado pela questão da cultura. E o médico tratando disso, ele consegue meio que trabalhar melhor a questão do prognóstico, né? Além do diagnóstico, ele consegue inserir o paciente em querer ser curado. Porque você vai estar utilizando termos que o paciente entende, tratando da realidade que o paciente vive. E como isso muitas vezes não é visto na questão acadêmica, na questão da universidade, muitas vezes isso é visto mais adiante, já nos estágios finais, né? Na questão do internato. E é justamente aí, o internato ele é considerado muitas vezes um momento privilegiado para a aprendizagem prática, né? Da competência da comunicação. Dependendo dos pesquisadores, eles consideram isso um estágio bastante tardio para aprender a questão da comunicação. Muitos julgam que a comunicação, o ensino ou a aprendizagem da comunicação, ela deve ser feita logo no início, e não necessariamente quando se põe em prática. Mesmo tendo dito isso, né, contudo, observa-se que no geral é um internato, já na área clínica, em que se prevalece meio que o ensino da comunicação. E o que se observa é que mesmo após o início do internato, e em alguns casos se prolongando até mesmo em residências médicas,
ainda há um grande problema de comunicação, principalmente na questão da comunicar as más notícias, né? Que é algo muito difícil. Então, a comunicação das más notícias muitas vezes ela é vista como uma das tarefas mais difíceis e estressantes impostas aos médicos. E vários estudos mostram, né, que muitos médicos residentes e, para além disso, médicos profissionais, portanto já indivíduos formados e inseridos no mercado de trabalho, eles não se sentiam, né, muitas vezes quando entrevistados, eles não se sentiam preparados ou sequer admitiam que foram treinados de forma adequada para ter essa habilidade, né, de informar o paciente que muitas vezes a possibilidade de cura não era possível. Então, isso é algo bastante complicado. E aí, falando agora do paciente, né? A gente também ressalta a importância que o paciente tem total direito de receber essa notícia negativa, né? E o quão importante isso é para que ele possa fazer suas escolhas autônomas em relação ao seu estado, né? Pensando se tem um risco de morte, se são procedimentos muito invasivos, né? Como, por exemplo, é o do câncer, infelizmente, mas ele tem que ter o direito, né? Então isso tem que ser muito bem abordado para escolher um caminho melhor para aquele paciente, porque ninguém melhor do que ele para saber, dentro dos caminhos possíveis, né, estabelecidos ali pelo médico, pelo enfermeiro, pela equipe, né, como um todo, para ele poder escolher esse caminho. Enfim, e aí, consequentemente, o atendimento ele se torna mais empático e acolhedor, voltando-se para o menor sofrimento possível. Porque infelizmente a gente não tem como tornar uma notícia ruim numa notícia boa, mas a equipe como um todo que está trabalhando ali, ela pode fazer o máximo para diminuir o sofrimento daquele paciente. E é justamente nesse âmbito que você mesmo falou que o paciente ele tem o direito de receber a questão da notícia negativa, né, da notícia ruim, da ausência de uma cura efetiva, e isso torna-se um desafio para o médico. Muitas vezes o paciente até quer saber dessa questão, né, se ele vai ter alguma possibilidade de cura ou não. E nesse âmbito, né, nesse cenário de dificuldade, foi até desenvolvido um protocolo, não foi aqui no Brasil, no caso foi no Colégio Imperial de Londres, né, na Inglaterra, na Grã-Bretanha, que é um protocolo chamado, é um acrônimo, né, é um acrônimo em inglês, que é o protocolo SPIKE. Ele não é nem de longe um protocolo absoluto, obviamente ele é um protocolo bastante flexível, e ele tenta meio que orientar os profissionais da comunicação a como dar as más notícias ao paciente. Então, como eu falei, ele é um acrônimo, cada letrazinha ele representa na realidade o estágio da comunicação, né? O S, por exemplo, significa o set up the interview, que significa realizar o planejamento para a conversa. O P, ele vem do inglês, né? Perception, que significa observar a percepção do paciente, observar a maneira como ele reage ao início da conversa. Aí vem muita questão da linguagem não verbal, né? A questão do teor da voz do médico, a questão da maneira do nervosismo, até do próprio nervosismo do profissional. Então é importante para o profissional da área de saúde, independente de ser um médico ou um enfermeiro, perceber como o paciente reage, a maneira como ele próprio está se comportando, no caso profissional. O I de Spike, né, que invitation, é a questão de convidar o paciente, caso ele não queira, para ter a informação, ou seja, para receber a notícia, seja ela positiva ou, no caso mais específico que nós estamos tratando aqui, na questão da má notícia. O K vem de knowledge, que significa, o médico, nesse caso é uma coisa mais do profissional, que é passar o conhecimento, que tem que ser feito de forma clara, nos termos que o paciente possa entender. Os dois últimos, que eu considero mais importante, este penúltimo, a questão do E, né, do emotion, significa acolher as emoções do paciente, independentemente da intensidade dessas emoções. Muitas vezes, ao receberem uma notícia ruim, o paciente pode já estar conformado, mas muitas vezes ele pode acabar tendo um choque de realidade, porque muitas vezes todo aquele planejamento que ele tinha até aquele dado momento da vida dele foi literalmente posto abaixo pela notícia. Então, saber acolher estas emoções, muitas vezes até o choro, o pranto do paciente, é importante para o profissional da área de saúde, né? Se envolver com a dor do paciente. Isso não necessariamente faz parte da cura física, mas faz parte da questão da cura psicológica, né? Da cura, em termos aqui mais humanos, da cura espiritual. O último, que é desse protocolo, né? Que é meio que um retorno para o início. Esse protocolo ele fecha um ciclo, que é o S novamente, né? Que é Strategy and Summary, que é basicamente, caso seja necessário,
caso haja a possibilidade de uma cura efetiva ou ao menos de postergar os sintomas mais graves da doença, é basicamente o médico profissional ou o enfermeiro, o psicólogo meio que apresentar o que o paciente tem de estratégia para lidar com aquela situação. No caso mais do médico, a questão da estratégia terapêutica, né? Quais são as estratégias disponíveis. Então, como eu já citei, esse protocolo ele não é absoluto, né? Ele pode ser aplicado em muitos casos possíveis, mas ele não é absoluto. Ele é apenas meio que uma bússola norteadora para meio que se estabelecer uma comunicação entre dois indivíduos, né? Um deles, que é o profissional da área de saúde, e o outro, que é o paciente, que está vivenciando um momento de grande estresse, um momento de grande impacto emocional. E aí, agora que a gente está falando um pouco mais dos caminhos, né, que os profissionais de saúde podem escolher para colocar em prática essa habilidade tão importante que é o diálogo, eu vou focar um pouquinho na atenção primária e aprofundando algo que o Bruno já falou anteriormente, que foi a comunicação terapêutica. E é extremamente importante colocar em prática essa habilidade na atenção primária, no caso, porque se trabalham lá, né? Se trabalham serviços de prevenção, cura e reabilitação. E isso colocando em prática os princípios do SUS, né? O Sistema Único de Saúde, que seria a universalidade, que é levar saúde para todos, integralidade e equidade, certo? Que é aquela coisa de tratar todos iguais, mas lembrando que cada pessoa tem suas necessidades, suas realidades. Né? E aí, primeiro, na atenção primária, a gente destaca a multidisciplinaridade e a flexibilização voltada para a adequação às novas necessidades contemporâneas, né? Exigindo do profissional uma postura crítica e criativa, que respeite os demais profissionais, né? Entrando em consenso com as demais áreas. E aí, dessa forma, tira-se o médico como centro e volta-se para uma prática em que todos os profissionais da saúde são responsáveis pelo usuário, né? O Bruno também já falou que é tirando o médico daquele pedestal, né? Então, no caso, quando a gente pensa em uma equipe multidisciplinar, a gente pensa que todos ali estão responsáveis pelo paciente, não apenas o médico. E aí, junto a isso, essa habilidade da comunicação terapêutica afasta-se de uma prática fria e objetiva, que desumaniza o atendimento. Né? E aí, o que seria uma prática fria e objetiva? Né? Por exemplo, quando os pacientes não são informados de suas condições e até mesmo quando suas angústias, seus temores, suas expectativas são totalmente deixados de lado. Né? Quando a gente pensa na psicologia, a gente não tem como deixar isso de lado. Né? E é muito importante a gente pensar nos sentimentos do paciente, mas não é apenas na psicoterapia, na psicologia que isso deve ser levado em conta, né? Dentro dos postos, dos hospitais, isso também tem que ser levado em consideração, né? O que o paciente tem a dizer é importante, né, para o caso que está sendo desenvolvido ali. E aí, outros pontos trabalhados são identificar a queixa do usuário, explicar a ele os procedimentos e apresentar com clareza todas as soluções possíveis e cultivar um ambiente de respeito a partir de uma comunicação adequada, né? Tendo em vista todo o contexto que esse paciente está inserido. E aí, por fim, só falando um pouco dos resultados, né? A gente falou bastante sobre como fazer e o quão importante isso é, mas os resultados que são observados na atenção primária, quando se aplica a comunicação terapêutica, seria a identificação precoce das patologias, a estimulação de atividades de prevenção e a agilidade nos procedimentos. Então, já chegando aqui mais meio que ao fim do nosso primeiro episódio, o que é que nós podemos meio que resumir de tudo que foi dito? Que, em tratando-se de comunicação, podemos dizer que ela é uma competência, uma habilidade meio que interpessoal, ou seja, ela envolve dois indivíduos. Ela envolve o profissional da área de saúde e envolve uma pessoa que recebe essa informação, um receptor, como você tem no início, que é o paciente. E essa relação, essa interação interpessoal, ela pode tanto ser feita de forma verbal, aí aqui entra a questão do diagnóstico, como já citamos bastante a questão das más notícias, quanto também do ponto não verbal, de modo não verbal, que é a maneira como o profissional se comporta, na questão da tonalidade da voz. Perceba que não é a palavra em si, mas a entonação, o nível da voz, a maneira como o paciente, por exemplo, como o médico, por exemplo, move os olhos, mexe a mão, abraça o paciente. Então tudo isso também está envolvido nesta comunicação interpessoal, de modo não verbal.
E é uma habilidade fundamental, né, que ela muitas vezes ela precisa ser adquirida, né, para que meio que se possa alcançar a excelência no cuidado, né, na questão do atendimento na saúde. E vou focando agora só um pouquinho na questão da relação da linguagem não verbal, que eu citei brevemente. Os profissionais de saúde, tanto seja um médico, enfermeiro, acredito que até os psicólogos eles estejam mais meio que ligados nesta parte, eles não devem esquecer que muitas vezes a linguagem não verbal ela é preponderante, né? As mensagens elas não são interpretadas apenas e única, exclusivamente pela fala, né? Pela entonação de verbos, de substantivos e tal, mas pela maneira como o profissional recebe o paciente, pela maneira como ele se comporta. Muitas vezes até mesmo o ambiente de trabalho que o paciente ele é recebido, o consultório, ele tem um impacto na maneira como o paciente ele vê não só o médico, o profissional, né, o enfermeiro, mas muitas vezes a maneira como ele vê até o próprio ambiente em que ele vai ser tratado. Em geral, como estamos tratando de Brasil, seria muito mais o ambiente hospitalar. E isso é importante, né? A linguagem não verbal é importante. Então, pode se tornar, por exemplo, a comunicação mais efetiva ao se tomar conhecimento e consciência da questão da linguagem visual, da linguagem corporal, né? Na questão da proximidade, do toque, do contato visual. Então, tudo isso são questões bastante importantes que muitas vezes, até quando há um ensino no âmbito da comunicação, da importância da comunicação para a saúde pública, muitas vezes isso é completamente relevado, isso é completamente ignorado. Mas tem a sua importância. E como eu citei, muitas vezes chega a ser mais importante do que a linguagem verbal, né? Então, eu vou citar brevemente aqui que em vários estudos foi justamente verificado isso, que a linguagem não verbal, em muitos momentos, principalmente naquele contato inicial do paciente com o ambiente hospitalar, ela chega a ser preponderante. E muitas vezes os próprios profissionais não percebem isso, e não percebem até quando eles próprios são pacientes, ou seja, eles não conseguem compreender as manifestações do próprio corpo, e eles não conseguem verificar como é que eles podem levar esse conhecimento do próprio corpo, da maneira como eles interagem com a linguagem não verbal e com a linguagem visual, principalmente, para o âmbito do tratamento de saúde. Ou seja, eles não conseguem, de forma muito efetiva, levar a realidade deles como paciente e as reações que eles têm como pacientes para o âmbito profissional. Isso foi algo bastante interessante que eu vi em vários estudos, a maioria deles eram resumos, que tratavam justamente disso, que não só os profissionais muitas vezes acabam não relevando a importância da linguagem não verbal, como mesmo quando pacientes, não conseguem fazer uma compreensão muito efetiva da importância dessa linguagem, portanto não conseguem levar para o âmbito profissional. E aí, só mesmo concordando com tudo que tu disse, né, Bruno, e também complementando, é muito importante perceber essa linguagem não verbal, né, porque ela amplia a capacidade de compreensão do estado do indivíduo, assim observando as necessidades objetivas e subjetivas de cada ser. E aí, falando um pouquinho mais da minha área, né, da psicologia, isso é muito trabalhado na psicologia. É algo essencial da psicologia mesmo. Porque, por exemplo, né, quando o paciente ele entra lá na sala e ele não fala, mas ele está mexendo a perna, significa que ele está nervoso, né? Pode ser um indício que ele está nervoso. Ou então quando ele está falando, mas ele está falando de algo que parece não ter importância, mas aí o semblante dele muda completamente, né? Parece ser algo banal que ele está falando, mas o fato dele mudar de semblante é algo que o profissional da psicologia que está atendendo aquele paciente percebe bastante. Então é excelente tocar nesse ponto também da questão da linguagem não verbal. Então, para concluir, né, esse episódio, podemos até dizer, inclusive, que com tudo isso que foi dito, meio que se torna impossível o ato de cuidar do enfermeiro, a cura do médico, a reabilitação do fisioterapeuta ou até mesmo a questão da compreensão do psicólogo ou qualquer outra ação na assistência ao ser humano, sem haver habilidades de comunicação interpessoal, sejam elas verbais ou não verbais. Ou seja, considerando tal comunicação não apenas um instrumento básico para o relacionamento terapêutico, mas também como uma competência ou capacidade
que meio que ela deve integrar, né, a própria formação do profissional da saúde até para efetivar o atendimento, algo que o SUS busca bastante hoje em dia. Então, encerrando aqui, né, efetivamente, esse primeiro episódio, eu gostaria também de agradecer a participação aqui da minha colega ligante. Eu que agradeço por essa oportunidade de estar aqui. E eu espero que vocês estejam aqui de volta para os próximos episódios. A Liga de Saúde da Família da UFC, ela apresenta no Instagram, os episódios sempre serão anunciados lá, juntamente com a temática. Algumas vezes apresentaram também flashcards contendo alguns temas bastante importantes do que serão tratados nesse episódio. E eu espero vê-los novamente aqui neste sonho que meio que se concretizou, que foi esse podcast da Liga de Saúde da Família. Então, tenham novamente um bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam ouvindo. E é isso. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado também, pessoal.